Então, meus queridos alunos, né, estamos aqui hoje para resolver as questões da nossa avaliação, certo? Então, como eu coloquei aqui, né, o gabarito da prova, tá? Vou resolver com vocês. Pode ser que não dê tempo, né, para não ser aquele negócio corrido, né, na nossa sala de aula, tá? Então, a primeira questão, ela dizia assim, ó, determine o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos 6x. Então, olha, essa questão ela era uma questão similar da questão 10, né, do nosso livro, tá? E aí, o que você tinha que fazer aqui, olha? Para você encontrar o domínio, você tem que ver todos os valores possíveis para x, né? Porque o domínio está no eixo x, para que essa função ela seja válida, né? Para que essa sentença seja verdadeira, né? E então, olha, o que você tinha que observar aqui, olha, como eu falei para vocês, toda vez que a função for uma raiz quadrada, né? A única coisa que impossibilita da função ser verdadeira ou então dela não existir é que se aqui no radicando for um valor negativo, né? Porque nós sabemos que não existe, né, nem um número que é elevado ao quadrado o resultado, nem um número negativo que é elevado ao quadrado o resultado seja negativo, sempre ele será positivo. Então, por esse motivo, não existe raiz quadrada de números negativos, né? Então, aqui no radicando, né, isso aqui não pode ser negativo, certo? Senão ela invalida a função. Então, se não pode ser negativo, logo ela tem que ser maior que zero. Ou no máximo igual a zero, porque raiz quadrada de zero, como eu falei para vocês, existe, né? Raiz quadrada de zero é zero, certo? Como aqui não pode ser negativo, logo esse valor 1 menos 6x, você escreve assim, ó. 1 menos 6x, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? E aí, com isso, você vai encontrar os valores de x, que é o domínio que a questão quer, tá? Então, nós vamos isolar o valor do x. Ó. Para isso, nós vamos repetir aqui o menos 6x, vamos repetir o sinal. E o 1 aqui, olha, você vai passar para o segundo membro, ele vem negativo, certo? A operação inversa da soma é a subtração. Como o valor de x aqui está negativo, vamos multiplicar toda essa inequação por menos 1. Então, menos 6x vezes menos 1 vai dar positivo, vai ficar 6x. Menos 1 vezes menos 1 também dá positivo. E o sinal também, olha, quando você multiplica por menos 1, ele se inverte. Como aqui está maior, você coloca menor igual, tá? E aí, isolando o x, vai ficar menor ou igual a 1. O 6 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, esse que tem que ser o valor do x, tá? Ele tem que ser menor ou igual a 1/6, certo? E aí, depois é só escrever o domínio. Olha, domínio de f, né? Como eu falei para vocês, você sempre começa assim, ó. X pertence aos reais, tal que, né, x menor ou igual a 1/6, certo? Então, esse aqui seria o resultado da primeira questão, tá certo? Beleza? Vamos para a segunda questão, olha. A segunda questão, ela dizia o seguinte, vou apagar aqui, né, porque está gravado. Vocês podem ir dando pause, né, para copiar a questão, no caso a primeira questão. E a segunda questão, ó, ela queria que você determinasse o valor dessa expressão. F de 1/3 mais F de 3. Então, como nós vimos, olha, essa questão aqui é similar à questão 6 do livro, você ia pegar a função aqui, olha, f de x igual a 3x menos 9,
Ia calcular primeiro f de 1/3. O que você faria aqui? No lugar do x, olha, você substitui por 1/3. Então, aqui vai ficar 3 vezes, quem é o x? É 1/3 menos 9. Então, f de 1/3, 3 vezes 1/3, olha, como eu ensinei para vocês, fiz aquela revisão, né, de operações com frações, você multiplica 3 vezes 1 é 3, dividido por 3 dá 1. Ou poderia usar a lei do cancelamento aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Poderia cancelar o 3 com 3, sobraria o 1, tá? E fica 1 menos 9. Então, f de 1/3 vai ser igual 1 menos 9 a menos 8, certo? Aí você vinha aqui, olha, no lugar de f de 1/3, você substitui por menos 8, tá? Aí o que você tem que fazer agora? Calcular f de 3, mesma coisa. Você vem aqui na função, no lugar do x agora substitui por 3. Então ficaria 3 vezes 3 menos 9. Então, f de 3, 3 vezes 3 é 9, ficaria 9 menos 9, logo f de 3 é igual a 0. E aí você ia substituir aqui, ó. Qual é o valor de f de 3? É 0. E aí simplificaria o resultado, ó. Menos 8 mais 0 dá menos 8. E acabou a segunda questão, certo? Então, como vocês estão vendo a resolução gravada, vocês podem dar prints aí, né? Pode tirar foto, copiar, dar um pause, copia. E aí vamos seguir para a terceira questão. Olha. A terceira questão era bem simples, tá? Vou apagar o que eu resolvi anteriormente. Ó. A terceira questão era só para você escrever as coordenadas cartesianas de cada ponto. Então, seria aqui do ponto A, do ponto B, do C, do D, do E e do F, tá? Como eu falei para você em sala de aula, basta você escrever o valor do X e do Y. Aqui, ó, o ponto A, aqui você fazendo a projeção aqui para o eixo X, olha, nem precisaria fazer isso que eu estou fazendo, tá? Estou fazendo aqui só para você visualizar bem, ó. Então, o ponto A aqui, você ligando o X e o Y, o valor de A aqui, ó, para X é 3 e para Y é 3 também. Pronto, acabou. Ponto A, certo? O ponto B, ó, da mesma forma, você faz a projeção aqui para o eixo X, que vai ser menos 3, e faz a projeção aqui para o eixo Y, como nós estamos vendo, vai ser 2. Então, você escreve isso, né? O ponto B, ó, o valor do X é menos 3 e o valor do Y é 2 positivo, tá? Vamos para o ponto C, ó. O ponto C, repara que ele é coincidente com o eixo X. Como nós vimos, né, na aula, quando o ponto é coincidente com o eixo X, eu já sei logo o valor do Y, que é 0. E o valor do X, no caso aqui, é 2. Tá certo? Seguimos aqui para o ponto D, olha. O ponto D, fazendo a projeção dele para o eixo X, vai ser menos 2, tá? E para o eixo Y é menos 4. Tá certo? Então vamos escrever isso aí, olha. O ponto D, o valor do X é menos 2 e o valor do Y é menos 4. Aí seguimos para o ponto E, da mesma forma, olha. O valor do X faz a projeção dele aqui para o eixo X e faz a projeção dele aqui para o eixo Y, certo? Então, o ponto E, o valor do X é 4 e o valor do Y é menos 3, certo? E com isso a gente conclui a nossa terceira questão, tá? Como eu falei, né, vão dando prints aí, ou copiando.
e aí dando pause no vídeo, e aí partimos para a quarta questão, tá certo? Então, seguindo aqui para a quarta questão, olha, a quarta questão, vou apagar a anterior, a quarta questão é que nem a questão 19 do livro. Ela dizia os seguintes gráficos, né? Que no caso aqui teria mais de um, né? Coloquei só a letra C dessa questão, certo? Determine o domínio, que é o domínio, e o conjunto imagem, tá? Aí, como eu falei para vocês, ó, toda vez que for um gráfico e a questão quiser o domínio, você vai olhar para o eixo X. Aqui no eixo X que está o domínio da função, tá? E aí você vai ver, olha, onde começa, onde termina a função. Então, repara, olha, essa parte aqui da função, a curva da função, né? Ela inicia aqui no -2 e vai até o 1, ó, que é a outra extremidade da curva, certo? Então, olha, a função, o domínio da função, ela está nesse intervalo entre -2 e 1. E aí você vai escrever isso, ó, domínio de f, né, como nós vimos em exercícios anteriores, começa sempre com x pertence aos reais, tal que, aí você vai escrever isso, ó, os valores à esquerda de 1 são valores menores, né? Então você escreve x menor que 1, certo? Eu posso pôr igual aqui? Não, olha, porque você observa que a bolinha aqui está aberta, tá? E olha aqui para o -2, ó, os valores à direita de -2 são os valores maiores que -2. Posso pôr igual aqui? Posso, olha, porque você fazendo a projeção aqui para a função, é a bolinha fechada, né, que está em negrito. Então, está contando com -2, certo? Então, aqui nós temos o domínio. A imagem, como eu falei para vocês, aí você vai olhar para o eixo Y. O eixo Y, olha, a imagem da função, a imagem de f. Então, você vai olhar aqui para o eixo Y. Aonde a função começa e onde ela termina, olha. Repara, olha, fazendo a projeção da ponta aqui do gráfico da função, começa aqui em meio, ó, e vai até onde? Vai até no 4. Então, é nesse intervalo aí, entre meio e 4, é que está a imagem da função. Como é que você vai escrever isso? Como nós vimos em exercícios anteriores. Você coloca y pertence aos reais, tal que, né? Aí, olha, do 4 para baixo, no eixo Y, são os valores menores. Você escreve y menor que 4. Pode colocar o sinal da igualdade aqui? Sim, porque a bolinha, olha, fazendo a projeção, ela está fechada. Certo? E olha para a outra extremidade, ó. Os valores do para y igual a meio para cima são em valores maiores. Então você escreve aqui y maior que meio, tá? Posso pôr igual aqui? Não, porque, olha, fazendo a projeção, a bolinha está aberta, certo? E com isso a gente termina a quarta questão, tá? Então, como eu falei, vocês podem dar o print aí, copiar, né? Dar um pause e copia aí a questão ou tira uma foto, né? E aí seguimos para a quinta questão, tá? A quinta questão é essa aqui. Foi dado uma tabela, vou apagar o que foi feito. Então, é dado uma tabela, né? A questão que tirei de um livro, por isso que ela fala que copie e complete na tabela no caderno. E dá aqui, olha, essa primeira linha aqui é a linha dos valores de x e a segunda linha são os valores de y, certo? Aqui na tabela. Aí ela pede para completar esses quadradinhos aqui, né? E depois pede para você escrever a lei da função, né? Tá? Então, olha, se você observar aqui o padrão da tabela
na linha que representa os valores de y, olha, começa com menos 9, né? Depois é o menos 4. Ora, se eu tenho menos 9 para dar menos 4, eu teria que somar com quanto? Com 5, né? Porque menos 9 mais 5 dá menos 4. Ó. Repare, então, que eu somei com 5. Olha. Agora, do menos 4 para dar 1, olha. Menos 4 para dar 1. Eu tenho que somar com quanto? Eu tenho que somar com 5 também, porque menos 4 mais 5 dá 1 positivo. Olha aí. Está dando certo, né? Então, repara que, de novo, eu somei com 5. Ó. Do valor de y1 para dar 6, que é o próximo quadradinho, eu tenho que somar com quanto? Eu tenho que somar com 5 também. Porque 1 mais 5 é 6, ó. Repara que dá certo, né? Então, olha, o que eu observo? Que o padrão aqui no eixo y é de 5 em 5. Então, logo, esse próximo quadradinho aqui, ó, eu somando com 5 vai ser quanto? Vai ser 11. E aí eu vou somando com mais 5. Ó. 11 mais 5 aqui vai ser 16. Mais 5 aqui vai ser 21. E mais 5 aqui vai ser 26. Pronto. Terminei a primeira parte da questão que era para completar a tabela. Tá? E aí, ó, agora eu vou encontrar a lei da função. Bom, a lei da função, como eu falei para vocês, nós vimos em exercícios anteriores, você vai usar aqui a forma algébrica da função, né? Que é y, que é igual a x mais b, certo? E eu falei também para vocês que quando a questão pedir a lei da função, na verdade ela está querendo que você encontre os valores de a e b. Para isso, você vai pegar dois valores na tabela. Dois valores para x, dois valores para y, tá? Então, olha, quais valores eu posso pegar? Qualquer um desses. Eu poderia pegar o menos 2 e o menos 9, o menos 1 e o menos 4, o 5 e o 26, certo? Só que o ideal é você procurar sempre os menores valores. Então, a princípio, olha, primeiramente eu vou pegar esses dois valores, ó, certo? Primeiro aqui eu vou pegar esses dois valores, ó. O x é 0 e o y é 1. Aí eu vou substituir aqui, ó. O y é 1, vou repetir o a, e o x é 0, mais b. Aí eu simplifico, olha, vai ficar 1. Quanto que é a vezes 0? Isso aqui dá 0. Então sobrou quem aqui? 0 mais b é b. Olha, já encontrei o valor de b, que é 1, certo? Vou pegar de novo outro par de valores aqui, de x e y, que na verdade aqui são pontos, né? Que eu estou pegando. Vou pegar esse outro aqui, ó. Vou pegar 1 e 6, ó. Tá? Vou colocar aqui como segundo ponto. Então, olha, vou repetir aqui a forma algébrica, y igual a x mais b. Qual é o valor do y agora? É 6. O valor do A, eu repito, o valor do X, olha, é 1. E o valor do B eu já tenho, ó, que é 1. Então, substituo aqui, tá? E aí, simplificando, olha, esse 1 eu vou passar ele para cá, o primeiro membro, operação inversa da adição e subtração. E eu multiplico A vezes 1 é A. E aí, olha, quanto que é 6 menos 1? É 5. Então, esse é o valor de A, tá? E aí é só escrever a lei da função como a questão queria. Ó. Aí eu pego novamente a forma algébrica, que é y igual a x mais b, e substituo os valores que eu encontrei. Ó. O valor de A é 5, repito o x, e o valor do b é 1. Então, essa daqui, olha, é a lei da função, tá? Como a questão queria. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Abraços a todos.